Quantos estão respirando aí? Diga amém. Você está vivo, irmão? Aleluia. Então a presença do Senhor está na sua vida. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmo 104. O tema da palavra dessa noite é descuido ou enganado? Diga, descuido ou enganado? Misericórdia. Tem muitas pessoas, por causa do descuido, Deus está procurando. E Deus quer encontrar. Quantos foram encontrados pelo Senhor aí? Diga amém. Então significa que você não foi descuidado. Amém, irmã? Amém, igreja? Você percebeu. Você deu interesse. Colocou interesse para estar em Deus. Mas tem muitas pessoas aí desinteressadas. Tem muitas pessoas aí com descuido. Mas Deus está procurando. E infelizmente muitos dentro da igreja, Deus ainda está procurando. Porque está descuidado. Porque descuidou. Descuidou do que, pastor? Vamos lá. Salmo 104, versículo 18 e 24. Ao 24. Salmo 104, do 18 ao 24. Aos altos montes pertencem as cabras selvagens. As rochas são um refúgio para os coelhos. Você concorda nisso, irmão? Vocês concordam nisso? Por quê? Versículo 19. A lua demarca as estações, e o sol conhece quando deve se pôr. Vocês acreditam nisso, sim ou não? Versículo 20. Trazes a escuridão e faz-se noite, e todos os animais da selva vagueiam. Os leãozinhos rugem pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Versículo 22. Nasce o sol, e logo se recolhem, e se deitam nos seus covis. 23. E então sai um homem para a sua lida, e para seu trabalho até a tarde. Meu irmão, você não levanta da sua casa, você não levanta da sua cama, porque você é bonitão, porque você quer trabalhar. Isso aí, meu irmão, é porque você já está cheio da sabedoria de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Porque você reconhece que você precisa levantar cedo. Que a Bíblia está dizendo aqui. E aqui está falando sobre a sabedoria de Deus. Aí você fala assim, nossa, eu sou um homem tão bom, eu levanto cedo, vou trabalhar. Aí, às vezes, fica esperando um agradinho da esposa. Fala, meu marido, você é trabalhador. Meu irmão, Deus já fez tudo. O homem só precisa entender que ele precisa trabalhar. E isso faz parte da sabedoria de Deus. E glória a Deus que, quantos trabalham aqui, diga amém. Levanta sua mão e fala, glória a Deus, é a sabedoria de Deus. É a sabedoria de Deus, meu irmão. E se isso te fez você sábio, se isso pressionou, se isso te impulsionou a trabalhar, glória a Deus por isso. Se sinta feliz em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 24. Ó Senhor, quão variadas são as suas obras. Todas as coisas fizestes com sabedoria. Cheia está a terra
das suas riquezas. Aleluia. Fala para o seu irmão, você vive no melhor lugar desta terra. Você vive no melhor lugar, que é na terra, meu irmão, onde tem riqueza. E tem riqueza para que nós possamos desfrutar, para que você possa desfrutar. Você não desfruta do trabalho, da força do seu trabalho, você não desfruta, você não veste, não se veste dele, não come dele. Amém, irmãos? A terra foi feita para você desfrutar dela. Amém, igreja? Mas hoje nós estamos, querido, vivendo num tempo terrível. Nós precisamos aprender que eu e você precisamos ter o apetite, a fome pela eternidade. Todos os dias você precisa ter fome da eternidade. Você precisa estar com apetite da eternidade. Porque senão, meu irmão, se você não estiver com esse apetite em linha, você estará satisfeito com a era que nós estamos vivendo. E você vai acabar entrando nessa satisfação, nesta era onde o povo está vivendo. Estão se conformando com a era que estão vivendo. Pastor, mas qual era que nós estamos vivendo? Qual era que vocês acham que nós estamos vivendo, querido? A era do engano. A era do engano, meu irmão. O engano vai se tornar terrível. O engano vai se tornar terrível. E aonde existe engano tem tentação. Onde tem tentação tem o demônio. Tem o diabo. Está o diabo presente para desfocar, para te convencer. Está amarrado em nome de Jesus. Tudo vai nos levar a ser tentado, meu querido. A internet vai te levar você a ser tentado. As conversações vai te levar você a ser tentado. A aproximação de pessoas que não têm o mesmo resultado que o seu, serão levados a ser tentados, a ser enganados. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, meu irmão, que a palavra de Deus é maravilhosa. Aleluia! A palavra de Deus é maravilhosa em nossas vidas, meu irmão. Porque a palavra nos adverte, a palavra nos leva a ter atenção. Por isso é necessário você ler. Por isso é necessário você entender. Por isso é necessário você, avançar dentro da palavra, para que você não seja enganado. Porque coisas que tentarão ser verdadeiras, tentarão nos enganar. Misericórdia. E a mensagem que foi deixada para nós na Bíblia, em relação às 7 igrejas, qual que foi? Ao que vencer. Tem vencedores aí? Não. Ao que vencer, darei. Meu irmão, e nós vamos enfrentar esta era. E a promessa de Apocalipse é ao que vencer. Ao que estiver esperto. Ao que estiver em linha. Ao que estiver dentro da sabedoria. Ao que tiver o entendimento da sabedoria. Misericórdia. Aquelas igrejas de Apocalipse passaram e viveram as mesmas dificuldades que nós vivemos. Só que por causa delas, você pode ter uma visão diferente, você pode ter um resultado diferente. A sua vida pode ser diferente em nome de Jesus. Porque Jesus vai voltar, sim ou não, irmãos, em nome de Jesus. Vai voltar ou não vai voltar, igreja? Vai voltar, e ao que vencer darei. E ao que resistir darei. E ao que for sustentado darei. E ao que tiver de pé eu darei. Meu irmão, nós estamos nessa era, nesse tempo, vivendo as mesmas condições, sujeitos aos mesmos erros.
Porque a promessa existe ao vencedor. Quem tem promessa aí? E as promessas do Senhor são gloriosas, são grandes. Deus tem promessa para mim e para você, e elas são gloriosas, mas há o que vencer. Meu irmão, nós teremos dias terríveis para ser vencidos. Você terá dias terríveis para ser vencidos. Tudo vai bombardear na tua mente, tudo vai bombardear no teu coração, tudo vai bombardear, querido. Ah, pastor, mas eu vou vencer. Eu vou vencer. Vai vencer, meu irmão, se você estiver conectado, se você estiver em linha com a sabedoria. Misericórdia. E esse ensino para mim e para você em relação às igrejas lá de Apocalipse, né? Ela estava chamando a atenção para um avivamento. Deus tem um avivamento para mim e para você, em nome de Jesus, amém, igreja? Deus tem um avivamento, mas nós precisamos vencer tudo que possa surgir no meio do seu trajeto, da sua trajetória. A Bíblia diz que Abraão, para ele chegar a Canaã, ele andou mais de 2.500 quilômetros. E a promessa de Deus para ele era para Canaã. 2.500 quilômetros andando na trajetória. Quanta coisa não surgiu na frente dele, querido. Quantas tentações não surgiram, né, perante ele. Quanta dificuldade não levantou perante ele. Mas a Bíblia diz o que foi imputado nele? A fé. Foi imputado nele a fé. E ele não iria sair fora daquilo que Deus tinha para ele. E você não vai sair fora daquilo que Deus tem para você mesmo. Amém, igreja? Ao que vencer, darei. Eu quero pregar muito essa palavra, ao que vencer, darei, querido. E isso precisa impregnar no nosso coração. Isso precisa marcar no seu coração. Porque nós vamos enfrentar, querido. Nós vamos enfrentar isso. E sabe para que Deus deixou em Apocalipse isso, ao que vencer? É para que eu e você não esquecemos que nós viemos a esquecer da grandeza de Deus. Deus é grande na sua vida, sim ou não, irmãos? Então não esqueça disso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não esqueça disso, que Ele é grande nas nossas vidas. E se Ele é grande na nossa vida, Ele quer que nós, como igreja, Ele quer que eu e você ocupemos o primeiro lugar, querido. Ocupemos o primeiro lugar de decisão. Não, eu quero. Eu sou vencedor, Senhor. Eu estou decidido. Mas hoje, infelizmente, meu irmão, os primeiros lugares estão vazios. Os primeiros lugares estão vazios. E Deus tem pressa para que eu e você venhamos nos ocupar essa posição em nome de Jesus. Deus está com pressa, meu irmão. Porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. E nós estamos sujeitos aos mesmos erros daquelas igrejas. E Jesus não vai falar tudo. Jesus não vai falar tudo para todos, meu irmão. Jesus não vai falar tudo para todos. Jesus não vai falar tudo para todos, meu querido. Você está aí, não? Por que, pastor, que Jesus não vai falar tudo para todos? Porque tem diferença, meu irmão. Há uma diferenciação. Porque há uma diferença entre entendimentos, em compreensões. Quem está descuidado, o entendimento dele ainda não conseguiu ainda entrar. O entendimento dele está longe. Mas Deus está à procura. Mas Deus está à procura, por que Deus está à procura? Porque Ele sabe quando Ele encontrar, quando Ele se ajuntar,
haverá uma junção, haverá um encontro de ideias, haverá um encontro de sabedoria. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Haverá um encontro de sabedoria. Por isso, meu irmão, não deixe de conquistar a sua sabedoria dia após dia. Nós estamos na campanha aí, né? O segredo da sabedoria. Vem aí às terça-feira. Nós não podemos perder a sabedoria. Abraão tinha muita sabedoria. E eu te pergunto nessa noite, quanto que você está disposto? Quanto que você está disposto? Porque a Bíblia diz que Abraão andou mais de 2.000 quilômetros, mais 2.500 quilômetros. Eu não fiz a conta de quanto é esses 2.500 andando a pé, querido. Quanto que deve ser? Não sei. Quantos, querido? Quantos dias levaram para ele chegar? Quantos dias levaram para ele chegar? E eu te pergunto, e quanto que você está disposto a esperar? Quanto que você está disposto a esperar o que Deus tem para fazer na sua vida? Quanto que você vai pagar o preço para esperar? Quanto que você vai se derramar na presença do Senhor? Quanto que você vai se dedicar ao Senhor? O quanto que você vai se render ao Senhor? Quanto que você vai se entregar ao Senhor? Quanto? Quanto? Você consegue medir isso em quantidade? Quanto que você vai, né? Eu creio que é todos os dias e toda hora, querido. Todo dia e toda hora. Precisamos nos entregar, porque tudo, meu irmão, está virando para tentação, para um engano. As pessoas hoje dão mais crédito à internet do que à palavra do Senhor. As pessoas hoje ouvem e dão mais vazão à internet do que à palavra do Senhor. Ah, não, mas a palavra do Senhor, não sei o quê, a palavra do Senhor é difícil. Não é assim, irmãos? Misericórdia. Aí Deus me levou, eu lendo essa palavra, Deus me levou a Lucas capítulo 15, versículo 1. A hora que você vê a passagem, você vai falar, nossa, essa passagem de novo. É muito conhecida, né? A Bíblia fala aqui, vamos ver, versículo, capítulo 15, Lucas 15, versículo 1. Aleluia. E chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei, porém, o que é porém, meu irmão? Eles estavam adversos. Eles estavam lá do contrário. Mas a Bíblia está falando de fariseus, os mestres da lei. Mas eles estavam ao contrário. E se a Bíblia está falando de crentes, está falando de homens de Deus, eles não deviam estar adversos. Eles teriam estar em concordância. Eles teriam que estar em concordância com Jesus, mas eles estavam adversos, contrário. E murmuravam. Este Jesus recebe pecadores e come com eles.
Aí Jesus vem com uma parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. E a Bíblia diz que toda a dracma perdida foi achada, sim ou não? A dracma perdida foi achada, sim ou não? Foi. E a ovelha? Também. O problema foi aonde? Com o filho pródigo. O problema foi aonde? Com o filho pródigo. O filho pródigo, isso significa e relata que o filho pródigo era convertido, sim ou não? Era convertido, sim ou não, irmãos? Era. Mas o interessante é que para a dracma, Jesus estava procurando. O pastor estava procurando. Para a ovelha, a mesma coisa. Mas para o filho pródigo, não. Por que que não? Porque o filho pródigo tinha uma vida equilibrada. Enquanto ele vivia com o Senhor, enquanto ele vivia com o Pai, enquanto ele estava na casa do Pai, enquanto ele tinha padrões da palavra, quando ele tinha padrões da Bíblia, quando ele tinha, né, resultados da Bíblia, então ele tinha uma vida equilibrada. Mas até que o mais moço, o mais novo, foi tentado e enganado em algum momento da sua trajetória. Porque o engano e a tentação, ela não acontece na mesma hora. Eu acredito que o pai aqui já começou a perceber alguns sinais no filho. Então você pai, você mãe, quando começa a perceber sinais nos seus filhos, em nome de Jesus, se despertem. Acordem, porque tentações e o engano estão ao nosso redor. E está ao teu redor todos os dias, para tentar e para enganar. Ah não, mas o meu filho está na igreja, meu filho, meu irmão. Eu e você vamos passar pelas mesmas dificuldades que as igrejas de Apocalipse viveram. Começavam bem, daqui a pouco davam um problema. Começavam bem, daqui a um pouco era um porém que surgia. Meu irmão, o moço aqui, o rapaz moço aqui, ele tinha uma vida equilibrada. Uma vida que, né, tranquila. Mas em algum momento, ele foi instigado. Em algum momento ele foi, né, tentado. Assim como Jesus foi tentado no deserto, meu querido. E aqui Jesus fez um paralelo com a tentação no deserto, com o menino. Como é que Jesus venceu? Meu irmão, deixa eu dizer algo para você nessa noite. O diabo, ele conhece as suas fraquezas, querido. E é nas suas fraquezas que ele vai atacar. É nas suas fraquezas que ele vai tentar te enganar. É nas suas fraquezas que ele vai começar a surgir sinais. É nas suas fraquezas que vai começar a surgir os sinais. Meu irmão, talvez o pai aqui, porque o pai aqui, eu estou falando de pai mesmo, pai natural, talvez o pai aqui não percebeu o comportamento do filho. Talvez o pai aqui não analisava o comportamento dele. Mas é certo que houve sinais. É certo que houve alguma coisa para tentá-lo, para forçá-lo a pedir os seus direitos. Meu irmão, interessante que a força dos seus direitos foram maior, né? E a força do direito naquela hora,
Quando que uma pessoa ela tem o direito da herança? Quando o pai morre, sim ou não? Então ele estava o quê? Adiantando a morte do pai. E hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que não têm tido sabedoria, estão adiantando a morte do pai, agora eu estou falando do pai espiritual. Estão querendo primeiro, né, a morte do pai, a morte espiritual aconteça, para que os seus direitos sejam plenos. Meu irmão, palavra para você nessa noite: saiba esperar. Amém, igreja? Saiba esperar. Nome de Jesus. A força dos direitos daquele jovem, né? A escolha dele foi errada. Faltou entendimento. Faltou conhecimento. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Porque, meu irmão, os nossos filhos não deixam de nos admirar de uma hora para outra. Os nossos filhos não nos deixam nos admirar de uma hora para outra. Os nossos filhos não deixam de admirar nós como pais de uma hora para outra. Assim como eu e você, não deixamos de admirar o nosso pai. Você está entendendo, igreja? De uma hora para outra. Algum desencantamento acontece. Algum motivo aconteceu. E aquele motivo trouxe tanta angústia no coração daquele moço. Aquele motivo trouxe tanta angústia nele, que ele quis ficar sozinho. E ele achou que sozinho, com seus conhecimentos naturais, com seus entendimentos naturais, com as suas espertezas naturais, ele pensou que ia se dar bem. Ele achou que ia se dar bem. Não, eu faço aqui do jeito que eu quero, vou embora. A minha esperteza vai me manter vivo. Meu entendimento vai me manter vivo. Levante sua mão e fala: misericórdia, Senhor, das nossas vidas, em nome de Jesus. O motivo daquele jovem deve ter sido: eu perdi toda a minha energia, eu perdi todo o meu tempo nesta casa, nesta família, nesse lar, perdi toda a minha força, esgotei toda a minha força por ficar aqui neste lugar. E eu quero achar coisas novas, eu quero procurar coisas novas. Quero dizer uma coisa para você, igreja, hoje em nome de Jesus. Sabe quando a admiração acaba? Quando você perde os momentos de detalhe. Quais os detalhes de Deus? Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é forte. Deus é o meu Deus. E que não acabe essa admiração sua em Deus, querido, em nome de Jesus. Que não se perca nos seus conhecimentos, nos seus entendimentos. Que essa admiração, meu irmão, não se perca em nenhum momento da sua jornada daqui para frente, em nome de Jesus. Porque nós seremos tentados todo o tempo, e tentados para ser enganados todo o tempo. E ele achou que ele saindo, ele iria se dar bem. Mas foi a pior coisa que ele fez. É perigoso, se tornou perigoso. A falta de sabedoria daquele crente, a falta de sabedoria daquele jovem, na sua escolha foi sair de casa. E muitos estão achando, e muitos saem da igreja, muitos achando que
com, próprio, com próprios entendimentos e conhecimentos, sobreviverão. Não vai, querido. Vai ser pior ainda. Sabe por que vai ser pior? Porque Deus deixará de procurar. Deus vai parar de procurar, querido. Por isso que pessoas não conseguem voltar para a igreja mais. Porque Deus para de procurar. Porque enquanto Deus procura, Deus tem a intenção ainda de fazer algo. Mas quando Deus para de procurar, querido, é porque vai depender da pessoa que saiu. Eu já preguei isso aqui uma vez e Deus incomodou meu coração para falar isso para vocês nessa noite. A dracma perdida foi achada, a ovelha foi achada. E por que o filho pródigo foi achado? Em igreja. Porque quem se perde precisa encontrar o caminho de volta. Quem se perde precisa encontrar o caminho de volta. Quem se perde precisa encontrar o caminho de volta. Quem se perde precisa encontrar o caminho de volta, porque a procura não existe mais. Vocês estão entendendo, igreja? Mas eu te pergunto, quando o jovem voltou, quando o jovem percebeu, o pai recebeu ele de volta, sim ou não? Por que ele voltou? Porque quem abandona sabe o caminho. Vocês estão entendendo, igreja? Quem abandona sabe o caminho, ele sabe que ele tem que voltar. Não tem saída. Não tem sabedoria maior do que estar na presença do Senhor. Não tem sabedoria maior do que estar na casa do Senhor. Não tem sabedoria maior do que estar na casa do Pai. Glória a Deus, irmãos. E eu te pergunto, tudo que você lê na Bíblia, tudo que você ouve da Bíblia, você crê que é real, é verdade? Será, irmãos? Olha que interessante. Quero que você volte aí alguns capítulos, Lucas 4. Versículo 1. Meu irmão, com o filho pródigo, tudo era compartilhado com ele, para que ele não se sentisse só. Tudo ele tinha acesso, tudo ele tinha compartilhamento com o pai, para que ele não se sentisse abandonado, sozinho. Mas por algum motivo, alguma coisa aconteceu para ele ter abandonado, querido. Alguma insatisfação deve ter acontecido. Algum momento talvez o pai não quis dar alguma coisa que ele quis. Alguma coisa que ele, que pudesse agradar. Ou alguma correção. Ou alguma disciplina. Meu irmão, quando você tiver que disciplinar os seus filhos, disciplina em nome de Jesus. Mesmo que ele fique emburrado, mas num tempo ele vai entender que foi bom para ele. Sabe por quê que ele vai entender? Porque Deus vai trazer sabedoria. E isso não vai machucar os nossos filhos, meu irmão. Disciplina, nome de Jesus. Talvez aqui o filho pródigo, o filho mais moço,
Não tinha muita experiência, porque ele era mocinho, né, irmãos? E o pai precisava corrigir, e o pai precisava ensinar, e o pai tinha que dar direção, mas talvez ele não queria, ele não quis. Ah, não, essa direção não serve para mim, não. Ah, pai, que nada, estou fora. Estou fora. E isso aqui, meu irmão, é porque lá fora ele já foi tentado. Porque lá fora ele já foi enganado por alguma coisa. Aí ele vem para casa com todos os seus direitos. Não, mas aí começa aquele assunto, mas na internet diz isso. Não, mas a internet fala aquilo. Não, mas está amarrado em nome de Jesus. É a palavra do Senhor que nos direciona, sim ou não, igreja? Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. Lucas 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo. Isso é real para você, meu irmão? Será que é verdade mesmo? Será que Jesus foi cheio do Espírito Santo? Será que Jesus foi cheio do Espírito Santo, meu irmão? Porque se Jesus não fosse cheio do Espírito Santo, ele não chegaria a ser o Messias. E se você não for cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, meu irmão. Quantos estão entendendo? Jesus é Salvador? Jesus é Salvador, igreja? É real? Uai, então a palavra é verdadeira. A Bíblia diz que Jesus voltou do Jordão. Existe o Jordão? Já ficaram em dúvida. Existe o Jordão, igreja? Então é verdade. Existe o Jordão, igreja? Existe o Jordão, igreja. Porque é um rio. E esse rio é falado até hoje. Porque a gente olha, a gente fala, nossa, mas olha as notícias, Jerusalém está isso, aquilo. Ué, mas será que Jerusalém existe mesmo? Nós nunca fomos lá. Existe Jerusalém, igreja? Existe. Existe. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto. O deserto existe? Então tudo é real aqui, amém, igreja? Tudo é real. O poder do Espírito Santo é real? Por quê? Se ele é invisível. Por quê? Se ele é invisível. Mas é real para mim e para você, sim ou não? É real. Nessa passagem, Jesus ficou 40 dias sem comer, sim ou não? É real? Porque fala de dia, fala de tempo. Então, é real. Jesus ficou sem comer, é real? Você precisa crer nisso, irmão. Vocês estão pensando que coisa simples, tão simples na Bíblia, nós precisamos crer. E se nós não cremos, você vai ser tentado e enganado em relação a isso, como Jesus foi tentado e enganado, e tentado a ser enganado. Para Jesus, tudo era real. E eu te pergunto, o diabo é real? Mas por que que hoje as pessoas estão deixando de acreditar que o diabo é real? E estão dando vazão mais às coisas intelectuais? Vocês estão percebendo que a visão de diabo está sendo já
sendo normal. Ah, não, mas a minha filha é assim, o meu filho é assim, porque ele é jovem. Ação do capeta, do diabo, irmão. Tentando, enganando. Tentando, enganando. O diabo é o mais de verdade em estratégia, é o diabo, querido. Mas o tempo que nós estamos vivendo está sendo, né, esquecido. No nosso tempo de conversão, quando se falava de libertação, quanta libertação tinha? Era demônio caindo lá, era demônio caindo lá. Agora hoje, se o demônio cair, como a pastora disse domingo, nós podemos ser processados, expulsar o demônio, querido. E por causa disso, muitas vezes as pessoas que querem levar vantagem, até você expulsa, mas daqui a pouco ela fala, eu vou te levar lá no... eu vou te protestar lá no... Vocês estão entendendo, meu irmão? Sabe para quê? Benefício. A esperteza. Então hoje, líderes, é para vocês, precisamos ter muita sabedoria de Deus. Muita sabedoria de Deus para lidar. Porque a Bíblia diz que o diabo se apresentou a Jesus, então é real. Aquela guerra é real, aquele momento de engano, de tentação é real. E nós precisamos ter isso dentro do nosso coração. No sentido de que, não, eu tenho que ficar esperto. Eu tenho que olhar para a Bíblia sempre. Eu tenho que olhar para a palavra sempre. Porque a Bíblia, voltando lá para o filho pródigo, a Bíblia diz que o pai dividiu a herança. O pai, usou da vontade permissiva. O filho queria. E se o filho queria, por quê? E se o filho aceitou e ele fez a proposta de querer a herança antes, porque o diabo já sabia das fraquezas daquele moço. E a torcida do diabo vai se estrepar. E a torcida do diabo a minha estratégia deu certo. A estratégia de Jesus, do diabo, deu errado. Ao que vencer. Aleluia. Ao que vencer. Jesus plantou firme. Se plantou com sabedoria. Meu irmão, se plante com sabedoria. Se fortalece com sabedoria. Tem entendimento com sabedoria. E não daquilo que você entende e conhece. Sabe por quê? Porque Deus vai respeitar a tua escolha. O pai respeitou a escolha do homem, do jovem. E ele se foi. Então, cuidado você pai, você mãe, quando dá permissão permissiva aos seus filhos. Cuidado. Porque aqui, o pai poderia ter segurado um pouco. Eu vou te corrigir. Mas o pai compartilhou. O pai deu. O pai aceitou as fraquezas do filho. Vocês estão entendendo, igreja? Esse tempo nós precisamos vigiar o tempo todo. Para com nossos filhos e para com você mesmo, irmão. Porque nós estamos vivendo nos dias muito difíceis. E eu quero que você volte lá para encerrar. Lucas 15. Oi? Não, mas é o que eu queria mostrar.
A última coisa, a fome dele foi real, querido? A fome de Jesus foi real? A fome de Jesus foi real? Porque se não foi para você, fica 40 dias sem comer para ver se não tem fome, não tem fome. Fica só 40 dias sem comer. E eu te pergunto, e o porquê o diabo queria tentar Jesus? Porque o diabo queria tirar, o diabo queria eliminar todo o propósito de Jesus, de o Messias de Deus. E o diabo, com a tentação e com o engano, ele quer tirar todo o propósito de Deus da sua vida. Toda intenção, toda promessa feita, toda promessa gloriosa feita a você, o diabo todo dia ele intenta tirar de você, querido. E ele é esperto porque ele usa o engano. Ele tenta para você agir. Porque ele sabe que você escolhe, você age, para voltar é difícil. Ele sabe, querido. Por isso Jesus aqui permaneceu firme, guerreando, lutando, em todo o tempo. E essa guerra serviu para mim e você hoje. Porque o propósito de Deus sobre a vida de Jesus se cumpriu. Ele é o Messias, Ele é Jesus, Ele vai voltar, o Jesus Cristo voltará. Aleluia! E eu quero profetizar que todo o propósito de Deus na sua vida vai se concretizar em nome de Jesus, igreja. Desvia dos enganos, tentações. E as tentações de Satanás e seus demônios é pesada. E se ela é pesada, porque ele quer te convencer que Deus é ruim e Ele é bom. Para você rejeitar a palavra, para você rejeitar Deus e aceitar que Ele é favorável. Ele está com você. Meu irmão, sabedoria é para falar de humildade. Amém, igreja? É para te fazer humilde. É para você ser dependente. Sabedoria é para quem está dependente, aquele que está por debaixo. Mas também terá força para a conquista em nome de Jesus. Amém, igreja? Quantos querem força para conquistar em nome de Jesus? Tenha a sabedoria de Deus na sua vida. Jesus venceu o diabo com sabedoria. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nosso Deus é tremendo, é maravilhoso, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos ler. 15. Do 19 ao 21. Não, versículo 13. Poucos dias depois de quê? De ter recebido a herança. Ter recebido antes a herança. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. Esse é o problema. Partiu para uma terra distante. Toda distância, tudo que está distante de Deus, é onde começa a tentação. Nessa terra começou a tentação. Começou o ataque. Começou o ataque naquele jovem. Partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens. Tudo que ele tinha, tudo que ele havia possuído na casa de Deus, tudo que ele tinha possuído na casa do Pai, começou a desperdiçar.
Diga, começou a desperdiçar. Meu irmão, fora da casa de Deus não existe sabedoria. Fora da presença de Deus não existe sabedoria, existe desperdício. Desperdiçou o que havia possuído. Desperdiçou sabedoria e deu mais valor o seu conhecimento natural. E quando ele se viu distante, começou a se desperdiçar tudo, desperdiçou os seus bens. E vivendo irresponsavelmente. Começou a viver sem responsabilidades. Misericórdia. Começou a desperdiçar tudo. Desperdiçou. Lá ele achava que fazia muito, gastou muita energia. Aqui ele começou a desperdiçar energia. É esses pensamentos quando estamos na casa do Senhor. Estou desperdiçando meu tempo. No domingo eu poderia estar. Mas no domingo eu poderia estar, não sei na onde. Mas no domingo. Mas no domingo eu poderia estar num lugar tão legal. A minha energia poderia ser usada para outra coisa. Não, mas eu estou aqui sentado na casa de Deus. Está amarrado em nome de Jesus, amém, igreja? É o melhor lugar que você pode estar, é aqui na casa do Senhor. Não tem sabedoria, em nome de Jesus. Onde não tem desperdício, meu irmão. Em nome de Jesus. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. E então ele foi e se achegou a uns cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Misericórdia. E ele desejava encher o estômago com as vagens de forrabeiras, e que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno. Já não sou digno. Já não sou digno. Já não sou merecedor. Já não sou, meu irmão, que não chegue a esse ponto em nossas vidas, em nome de Jesus. Porque a Bíblia aqui, Jesus queria mostrar a força da volta. Mas, meu irmão, a força da volta, a pessoa precisa estar muito suprida de sabedoria, muito cheia de sabedoria. Porque senão ela não dá conta de voltar. O diabo não permite. O diabo não permite. Cada hora, cada momento, ele se levanta, ele se opõe. Ele chegou aqui nesse fundo do poço. Já não sou digno de ser chamado. Será que eu posso ser digno de ser chamado novamente filho de Deus? Será que eu posso voltar e ter a mesma sabedoria que eu tinha? E aqui faltava o quê? Ia faltar o quê? Uma posição daquele jovem. Mas a Bíblia diz que ele voltou. Mas que nós não venhamos fazer difícil esse momento aqui em nome de Jesus, querido. Pelas nossas escolhas. E Deus vai permitir. A Bíblia diz que o Pai dividiu, permitiu. Vai, você quer, vai. E ele quebrou a cara. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Vamos ficar em pé? A terra que ele foi, querido,
Foi a terra que ele foi tentado. A terra que ele assumiu, né? Que ele foi enganado. Teve um momento que ele pensou: na casa do meu pai há tantos trabalhadores. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração. Pai Santo, Pai querido, obrigado pelo teu amor por nós. Oh Jesus. Oh Jesus. Obrigado porque o Senhor nos fortalece. Obrigado porque todo domingo, Senhor, nós estamos na tua casa para nos fortalecer, para nos encher, para nos fortalecer, Deus, pelos momentos difíceis que nós vamos enfrentar. Deus, por cada momento difícil, de engano, de tentação que vamos enfrentar. Oh Deus, em o nome de Jesus. E temos visto muitas pessoas, Pai. Muitas pessoas aceitando. Oh Deus, resultado de pessoas que não são verdadeiros. Comem, aceitam e acabam se desviando daquilo que é verdade. E acabam deixando daquilo que é primordial, daquilo que é maravilhoso, em ouvindo outras pessoas, em ouvindo frutos desconhecidos. Oh Deus, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Oh Senhor, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Aleluia! Para nós isso é real. Faça isso da sua vida, meu irmão. Faça disso o real da sua vida. Nesses tempos, nesses momentos que nós vamos viver. Que seja a sua energia isso, meu irmão. Ser cheio do Espírito Santo. Que seja a sua prioridade todos os dias de ser cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, não tem possibilidade de engano, não tem possibilidade de tentação. Porque nós não permitimos chegar. Aleluia! Jesus foi testado. Jesus foi testado porque a missão dele era grande, querido. E Deus queria saber o comprometimento de Jesus. Aleluia! E Jesus se comprometeu. Aleluia! Aleluia, Senhor Jesus. Porque em todo tempo Deus estava à procura do filho, de um filho fiel e verdadeiro. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor imenso por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz perceber, Pai. Oh Deus, o Senhor nos faz entender. Momento que estamos fracos, abalados por algum problema, alguma situação, alguma dor, alguma dificuldade familiar, alguma dificuldade financeira. Oh Deus, nos compreenda, Pai. Aleluia. Mas nós declaramos que nós já fomos achados por Ti. Jesus foi sustentado por Ti em todo o tempo. Foi sustentado no deserto, na sua fraqueza.
O Senhor o sustentou. O Senhor o fortaleceu. O Senhor o direcionou. O Senhor o levou. Aleluia! Porque para Jesus tudo aquele momento que ele viveu, Pai, era real. Era um confronto. Mas também era o dia da vitória. Mas também era o dia, aleluia, onde Satanás perdeu a sua força. Aleluia, Senhor. Depois desse dia, a Bíblia diz que os demônios começaram a se manifestar. Oh, Ricalabarachaya. Aleluia, aleluia. Porque o Messias, aleluia, porque Jesus Cristo estava cheio do Espírito Santo e de sabedoria, para não desistir dos propósitos de Jesus, de Deus, do Pai. Aleluia, Senhor. Pai Santo, Pai querido, que nessa noite haja unção, Pai, haja esta unção, Deus, onde o Espírito Santo nos toma, Senhor, de uma forma tremenda, de uma forma grandiosa, Deus, e que nos renova, Pai, que nos fortalece, em o nome de Jesus. Que as nossas fraquezas, Senhor, que as nossas dores, que os nossos traumas, que as nossas dificuldades, Senhor, sejam preenchidas pela Tua grandeza, pelo Teu amor. Porque somos fracos sim, Senhor, mas somos fortes no Espírito Santo. Nós somos fortes em Ti, Jesus. Nós estamos numa terra, nós estamos numa geração, nós estamos numa era onde seremos tentados, onde, Deus, seremos tentados a ser enganados. Mas nós olhamos para Ti, nós olhamos para a Tua palavra, até mesmo nos momentos da adversidade, nós olhamos para o alto, aleluia. Decepções, olhamos para o Senhor. Frustrações, olhamos para o Senhor. Porque nós já tomamos a nossa decisão. A nossa escolha é o Senhor. Fala com o Senhor nessa noite, querido. A minha escolha é o Senhor. E isso está cheio do Espírito Santo. A minha escolha é o Senhor. A minha escolha é o Senhor. Estou fraco sim. Preciso de muitas coisas sim. Mas a minha escolha é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Pai Santo, Pai querido, vem com o Teu poder sobre a Tua igreja agora, renovando, Senhor. Deus, que cada um seja cheio do Teu Espírito Santo, que cada um seja fortalecido em Ti. Deus, que cada um seja, Senhor, renovado, que cada um aqui, Senhor, saia daqui, Pai, da Tua presença em força, oh Deus, em ousadia, em intrepidez, coragem. E o Teu nome seja exaltado em todo o tempo, e o Teu nome seja glorificado em todo o tempo, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, sabe que momento, meu irmão, a vontade permissível daquele homem acabou. A partir do momento que ele entendeu que o mal é real. Que o mal existe. Sabe quando ele deixou as suas vontades, seus desejos de lado? Ele entendeu que o mal existe. Ele foi tentado e foi enganado.
O mal existe, meu querido. Fique esperto. Fique esperto. Todo propósito, todas as bênçãos, todas as promessas são tiradas de alguém por causa de uma tentação e de um engano. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que você está fortalecido no Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus nessa noite. Toda a honra e toda a glória. Aleluia! Sejam dadas a ti, Senhor. Glória a Deus.